O livro do profeta Isaías, no seu capítulo 66, no seu verso 1, e também podemos ler o verso 2, nos falam sobre um assunto importante que é a natureza espiritual de Deus. Nós, homens, temos uma natureza humana, diz a Bíblia que é pecadora, mas e Deus? Como você entende a natureza de Deus? Então o texto nos diz, Isaías 66, 1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, certa ocasião, para quando andava em direção a Galiléia, vindo de Jerusalém, passando pelos arredores de Samaria, ele estava junto ao poço de Jacó, e ali ele sentiu sede. E começou um diálogo com uma mulher, chamada mulher samaritana, e o Senhor disse para esta mulher algo de muita importância. Qual foi? Ele disse que Deus é Espírito. E dessa maneira nós podemos já procurar entender a natureza espiritual de Deus. Ainda que plenamente pessoal, Deus não vive num corpo, nem através de um corpo como nós vivemos. E por isso não está sujeito aos limites de espaço e de tempo. Embora nada do que foi criado possa ser onipresente, nenhuma coisa nós podemos ver que está em todos os lugares, mas Deus, em toda a sua plenitude, está presente em toda parte, continuamente. Todas as coisas criadas estão limitadas pelo tempo. Porém, para Deus, não há o momento presente no qual ele esteja encerrado como nós. Deus não está sujeito a limites, Deus não está sujeito a fronteiras, como sendo a sua infinitude e sua imensidade. Deus, então, não tem essa necessidade. O Salomão, quando edificou o templo ao Senhor, ele pôde dizer a respeito disso em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, o sábio Salomão, ele disse, mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Eu edifiquei. Então, Deus, ele é imutável, ou Deus é invariável. Coisa alguma pode aumentar ou diminuir a perfeição de Deus. Ele não muda para melhor ou para pior. Pelo fato dele não estar sujeito ao tempo, ele não sofre mudanças como as criaturas criadas por ele. O apóstolo Paulo, na sua epístola, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 8, ele diz, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer,
que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus, em todo tempo, está em plena atividade em seu universo, fazendo coisas novas, surgindo com circunstâncias diferentes. O próprio profeta Isaías, no seu capítulo 42 e no seu verso 9, ele diz: eis que as primeiras predições já cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Esse é o nosso Deus, um Deus que está realizando coisas novas. E as principais coisas que Deus realiza é o que nós encontramos na afirmação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aqueles que estão em Cristo, elas são novas criaturas. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós estamos em Deus, Deus está fazendo coisas maravilhosas, coisas novas. E dessa maneira, em todas as suas obras, com perfeita consistência, Deus imprime o seu perfeito caráter. Fiel ao seu caráter invariável, ele cumprirá toda a palavra que falou e os planos que ele tem feito. A palavra de Deus nos diz, no livro de Números, capítulo 23, no seu verso 19, diz assim, quando Balaão, ele abençoou Israel, ele disse: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Dessa maneira, nós podemos ver esses atributos de Deus, essas circunstâncias da palavra de Deus, sua invariável, também a sua imutabilidade, faz com que Deus esteja sempre, às vezes, Deus pode mudar de atitude para com as pessoas, como encontramos quando aconteceu com Saul. Deus mudou a situação do seu relacionamento com Saul, porque Saul desobedeceu a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 11, a palavra de Deus nos diz: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel se constritou e toda a noite clamou ao Senhor. Dessa maneira, apesar da sua imutabilidade ou invariabilidade, Deus, ele tem sentimentos. Ele pode, às vezes, mudar de atitude para com as pessoas. Outra coisa que nós podemos dizer a respeito da natureza de Deus, Deus não é impulsionado por sua reação a acontecimentos ou pela presença de sentimentos que surjam dentro dele. Porém, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele tem emoções como alegria, tristeza, ira e prazer. É um grande erro esquecer que Deus sente, ainda que necessariamente ele sinta de um modo que transcende a experiência de emoção de um ser finito. Todos os pensamentos e ações de Deus envolvem a seu ser integral. Ele é em si mesmo íntegro, não composto de partes. Esse atributo é chamado de simplicidade. Deus não é distraído. Deus não é dividido por interesses conflitantes ou forçado a limitar sua atenção. Simultaneamente, ele concentra sua atenção total
e integral, não apenas em um alvo de cada vez, mas em tudo e em todos, onde quer que estejam no tempo todo. Então, nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 10, verso 29, capítulo 10, verso 29 e 30, a respeito dos estímulos, a palavra do Senhor Jesus que diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Dessa maneira, nós vemos que Deus, ele tem a sua atenção para cada coisa. O Deus que é Espírito, ele deve ser adorado em espírito e em verdade, como disse o Senhor Jesus para a mulher samaritana. Adorar em espírito significa cultuar com um coração renovado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa sempre estar renovando as águas, podemos assim dizer, numa metáfora do nosso coração. Rituais, cerimônias ou formalidades devocionais não se constitui adoração real sem um coração anelante, o que o Espírito Santo apenas pode produzir. Se o Espírito Santo não produzir isso em nós, nós entraremos da mesma maneira que os judeus entraram nas suas formalidades com relação a Deus, às coisas de Deus. E a palavra em espírito, em verdade, significa se basear na revelação de Deus, que culminou na palavra encarnada, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. No Espírito, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade, pouco importando onde estejam, conforme o Salmo 145, verso 18. E através da revelação de Cristo, Deus convida criaturas limitadas e pecadoras para que o invoquem, o Deus eterno e imutável, como seu Deus. Deus comprometeu-se com o seu povo por meio de uma aliança de promessas divinas tão seguras quanto a sua própria fidelidade. Então, os fatos que nós temos escritos na palavra de Deus, os fatos históricos e principalmente a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, são promessas, são revelações mais do que suficientes para que realmente possamos acreditar, ter fé na palavra do Senhor. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, verso 17 e 18, ele diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O nosso desejo é que você também tenha essa mesma esperança que a palavra de Deus nos revela. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, agradecemos pela revelação da Tua palavra, da natureza espiritual de Deus, imutável, invariável, mas também um ser que tem emoções, como a Tua palavra diz, que possamos Te dar alegria na nossa vida e que as coisas novas que o Senhor realiza possa acontecer na vida das pessoas,
que estão em sintonia conosco. Que haja um novo coração, uma nova experiência, uma transformação de vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.